O conhecimento e a disciplina são inseparáveis. E o que o livro de Provérbios diz a respeito dos nossos animaizinhos domésticos? Eu quero convidar você, nesta manhã de terça-feira, dia 24 de dezembro, a abrir a tua Bíblia em Provérbios capítulo 12, verso de número 1. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua casa, com graça e paz, em nome de Jesus. Vamos orar antes de ler. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. Abençoe, Pai, nesta véspera de Natal, Pai, a cada família aqui representada. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. E que o Senhor possa também perdoar os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Provérbios capítulo 12, verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que o conhecimento e a disciplina, eles andam de mãos dadas. Não é possível obter o conhecimento se não houver disciplina. A busca pelo conhecimento, ela deve ser feita com sinceridade. Eu devo ser sincero nessa busca. Sincero significa franco, não dissimulado. Você sabe, eu já contei essa história aqui, qual a origem da palavra sincero. Ela vem daquele que é sem cera. E a origem vem dos fabricantes de vasos de barro, né? Aqueles vasos de barro que eram colocados quando eles eram colocados para secar, eventualmente alguns rachavam. E esses fabricantes de vasos, eles passavam uma cera para vedar aquela rachadura e então eles passavam o esmalte. Para a pessoa comprar o vaso, ela precisava então colocar o vaso virado com a boca contra o sol, porque então a luz do sol ia entrar dentro do vaso e as rachaduras iam aparecer mesmo com cera. E aqueles vasos então que não tinham a cera, que eram vasos bons, eles tinham já uma identificação, sem cera. Essa é a origem da palavra sincero, aqueles fabricantes, né, de vasos de cerâmica, de barro, né? Me fugiu essa palavra. E então eles tinham esse hábito de colocar sem cera, ou seja, era um vaso perfeito. E, amados, isso significa que nós devemos aceitar a correção, devemos aceitar a disciplina para alcançar o conhecimento e a sabedoria. Porque senão nós não vamos alcançar. Nós temos que ser sinceros nessa busca. Nós temos que entender que essa correção, que essa disciplina, ela vai trazer para nós benefícios na busca da sabedoria. Já quando ele fala aqui que o estúpido ele aborrece a repreensão, o estúpido ele vem de uma origem da palavra hebraica que significa pastar. Ou seja, ele é como um animal selvagem. E por que então ele não alcança a sabedoria? Porque como um animal selvagem, ele vive pelo seu instinto. Ele não tem o desejo de mudar o seu estilo de vida, vamos assim dizer. Versículo de número 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Aqui nós já falamos bastante sobre isso. Ou seja, cada um vai receber o respectivo galardão da sua obra. Aquele que fez coisas boas, o que fez coisas más. Nós percebemos até aqui em Provérbios capítulo 12 que há muito forte no livro de Provérbios o princípio da semeadura, aonde eu vou colher aquilo que eu semear. A semeadura ela é opcional. O caminho que eu estou escolhendo ele é opcional, mas depois a colheita é obrigatória. Versículo de número 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. Então a raiz aqui, neste versículo, ela é uma figura do fundamento. E ele está dizendo que a impiedade não serve nem de fundamento e nem de raiz.
E ele então diz, olha, o justo, por sua vez, ele não pode ser arrancado. Porque o justo é como uma grande árvore, uma forte árvore, com profundas raízes, uma árvore verdejante que não pode ser arrancada, diferente do perverso. É aquele princípio de que, ainda que venha uma tempestade, a casa do justo vai permanecer firme. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Aqui é uma referência importante a Provérbios capítulo 31, porque a mulher virtuosa, ela tem um conjunto de qualidades. Ela não é somente, não fala somente a mulher virtuosa como alguém com pureza sexual, como muitos imaginam, mas ela fala de um conjunto de muitas qualidades e capacidades que ela tem. Então ela é dotada de poder. Poder em que sentido? De ter diversas capacidades para responder em diversas necessidades que surgem. Outra característica que esta mulher tem, além do seu poder, das suas capacidades, ela é dotada de um caráter que se destaca. Isso nós podemos ver lá em Provérbios, capítulo de número 31. O oposto já é esta mulher que não é virtuosa. Então, esta mulher, contrário à mulher virtuosa, ela fará o marido viver em vida como se estivesse morto, ou viver a morte em vida, porque os ossos são aqueles que sustentam o corpo, que sustentam todo o corpo do homem. Né? Então, se não tem os ossos, não tem vida. Versículo de número 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. Porque, amados, os retos, os seus planos e os seus desejos são justos e honestos para si, mas também para os outros à sua volta. Já do ímpio, amados, os seus conselhos são enganosos, porque os seus pensamentos são corrompidos, porque eles buscam atender somente os seus próprios interesses. Versículo de número 6. As palavras dos perversos são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Amados, por que a palavra do perverso é uma emboscada? Porque a palavra tem origem nos seus pensamentos. Então, as palavras maldosas, elas vêm de um pensamento corrompido. E as palavras maldosas nunca mais, nem sempre, elas aparecem ou se mostram maldosas no primeiro momento. Lembre-se, este homem ele busca sempre atender os seus próprios interesses. Mas quando, por fim, ou seja, no final, o que acontece? Essas palavras desses perversos que causam emboscada, que armam ciladas para os homens, para levar vantagem, por fim ele vai atingir, então, essas pessoas da qual ele fez o seu mau plano, né, o plano ruim para alcançar os seus próprios objetivos egoístas, né, avareza, cobiça, etc. Versículo de número 7. Já a boca dos homens, né, do homem reto, ele livra homens, ou seja, não livra somente a si, mas quem está à sua volta. Os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa do justo permanecerá. Ou seja, a casa do homem justo ele resiste à tempestade, assim como a parábola que Jesus conta do homem prudente, do homem sensato, que é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. É como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui fala de uma maneira muito clara sobre a obediência da palavra, sobre a questão da disciplina para se alcançar a sabedoria. Versículo de número 8. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Aqui é a reputação. É a reputação que o homem bom alcança, a reputação que o homem mau alcança. Cada um, com o passar do tempo, vai adquirir uma reputação. É sempre importante nós pensarmos e avaliarmos com quem nós estamos andando. Porque há aquele ditado que você talvez conheça, que diz assim, diga-me com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Um teste interessante para nós fazermos é assim, pegue aí as cinco pessoas, né? Porque hoje ninguém tem tanto, não tem, né? Dificilmente tem uma roda de pessoas mesmo, conhece muita gente, mas amigos, colegas são poucos. Pega as cinco pessoas com quem você mais anda. Se elas forem 5 pessoas boas, retas, você vai ser uma média dessas pessoas. Se elas forem pessoas ímpias, injustas,
você vai ser uma média dessas pessoas também. Então, diga-me com quem você anda, que eu te digo quem você é. Versículo de número 9. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso, que tem falta de pão. Melhor é aquele, né, que em vez de ficar dizendo que é o bom, que sabe fazer tudo e no final não faz nada, é melhor aquele que se estima em pouco, mas faz o seu trabalho bem feito. Versículo de número 10. Aqui é interessante porque nós até abrimos o vídeo falando um pouquinho sobre isso. O que o livro de Provérbios fala a respeito dos animais domésticos? O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então veja, olha uma característica do homem justo. Ele atenta para a vida dos seus animais. Talvez você já leu o versículo que há lá em Jonas capítulo 4, verso de número 11, mas não tenha prestado atenção. Que esta questão de cuidado dos animais, ela é muito séria na palavra de Deus. Deus ama os animais. Quando você lê Jonas capítulo 4, verso 11, você vê que um dos motivos de Deus não destruir Nínive foi por causa dos animais. Vamos ler lá comigo? Eu sei que está fora do livro de Provérbios, mas Jonas 4,11 diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então ele está dizendo a pessoas que não tinham conhecimento. Eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não têm conhecimento algum, mas olha o que ele fala ainda no final. E também muitos animais. Então o motivo do Senhor não destruir Nínive, 120 mil pessoas que não tinham conhecimento e muitos animais. Então o Senhor estima, sim, os animais, né? Nós devemos cuidar deles, sim. Isso revela o coração do homem que é justo, contrário do homem que é perverso. Versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Coisas vãs aqui são atividades que não têm valor. Mas uma outra tradução possível para coisas vãs são pessoas vãs, que é a velha história. Diga-me com quem você anda, e eu vou te dizer quem você é, ao que você vai colher, quais serão as consequências de andar com essas pessoas na tua vida. Se você anda com pessoas boas, você vai ter boas consequências, boa colheita. Anda com pessoas más, você vai colher também o que essas pessoas fazem. Versículo de número 12. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Aqui, amados, a raiz do justo produz o seu fruto significa que o homem bom é aquele que teme o Senhor e ele então anda na sabedoria, tem uma vida estável e tem uma vida firme, assim como ele tem a sua casa firme na rocha. Versículo 13, último versículo que nós vamos ler. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Então, o justo sempre vai acabar se livrando da angústia, enquanto o mal ele vai se enlaçar. O contexto aqui é de um homem mau que deseja a destruição dos outros por sua cobiça, avareza, etc. E ele então é como um caçador que arma armadilhas, ciladas, porém ele mesmo vai se enlaçar, ele mesmo vai cair na armadilha que ele armou. Amém? Eu quero convidar você, que vamos terminar aqui, terminamos amanhã o capítulo 12, ele tem 26 versículos, lemos 13 hoje, vamos ler os 13 seguintes amanhã. Enquanto isso, eu quero convidar você mais uma vez para nós orarmos. Pai, obrigado por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, sabedoria, nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Abençoe as nossas casas, as famílias que vão estar reunidas já hoje. Que o Senhor possa abençoá-las com paz, com alegria, com amor, em nome de Jesus, com reconciliação, com proteção, com prosperidade, com saúde, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos de todo o nosso coração por esse dia, por mais esse dia que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar você, verifique se você é inscrito. Não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama, por gentileza. E coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós estamos orando junto com você. Amém? Nós estamos juntos. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho devocional com a pastora Ana. E hoje nós temos a oração às 21 horas e 30 minutos, mas ela não vai ser ao vivo hoje. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço.